E aí galera, bora para mais uma lista de One Punch Man, porque hoje eu tô a fim de trazer para vocês as 5 melhores lutas dessa obra que é a minha favorita da atualidade. Bora ver isso? Galera, eu sei que One Punch Man não é Battle Shounen, mas é impossível negar que One Punch Man tem sim elementos de Battle Shounens, tem muitos elementos de Battle Shounens. E qual é o principal elemento do Battle Shounen? Obviamente, são as lutas. É a presença de lutas que define o Battle Shounen. O Battle Shounen gira em torno de lutas. E embora as lutas de One Punch Man serem boas, não seja o que me faz ser apaixonado por One Punch Man, ou seja, não é a luta que faz com que eu goste de One Punch Man, é inegável que One Punch Man tem lutas incríveis, tem lutas maravilhosas, tem lutas que fazem lutas de Battle Shounens incríveis parecerem ruins. Tem muitos Battle Shounens aí que tem lutas incríveis. Por exemplo, a luta do Yusuke contra o Toguro é incrível. A luta do Gogeta contra o Broly é incrível. Mas, cara, o One Punch Man tem algumas lutas que são tão fantásticas, que são tão maravilhosas, que eu precisava realmente fazer um vídeo só sobre essas lutas. Mas é claro, né? É importante deixar claro aqui que esse vídeo aqui não é análise técnica e, portanto, tudo que eu falar aqui vai ser a minha opinião. Então você não é obrigado a concordar com a minha lista, não é obrigado a concordar com a ordem que eu for apresentar as lutas aqui, não. Ninguém é obrigado a nada. Talvez a luta favorita de vocês nem esteja entre as 5 lutas que eu vou colocar aqui, porque dificilmente a opinião de duas pessoas vai bater perfeitamente. E mais, eles podem até ter a mesma opinião, mas baseada em argumentos diferentes. Por exemplo, duas pessoas gostarem mais da mesma luta, mas por motivos diferentes. Da mesma forma que vocês também podem mandar o like nesse vídeo por motivos diferentes. Vocês podem mandar o like por gostar do canal, por achar que esse canal merece crescer, e vocês também podem mandar o like apenas por ter gostado desse vídeo, por ter achado esse vídeo interessante, da mesma maneira que vocês também podem mandar o like só porque o apresentador desse vídeo é bonitão, não é verdade? Então, já que tem 3 motivos para mandar o like, manda o like e mostra esse vídeo aqui para 3 amigos de vocês que curtem One Punch Man. Beleza, gente? Muito obrigado pelo like de vocês e agora bora começar com a nossa lista. Eu sei que eu vou contrariar muita gente com a 5ª posição nesse top 5 aqui das minhas lutas favoritas, porque muita gente talvez colocasse essa luta lá no top 2 ou até top 1. Mas a grande verdade é que, na minha opinião, a 5ª melhor luta de One Punch Man é Saitama vs Boros. Eu sei que para muita gente essa luta é incrível, e essa luta é incrível, realmente é incrível. Cara, o Saitama lutou contra o Boros, que é provavelmente o primeiro personagem a aparecer em One Punch Man que tá no nível daqueles mega ultra thunder personagens dos Battle Shounens mais poderosos, tipo Dragon Ball. Porque o Boros é basicamente isso. Vamos entender uma coisa, o que o Boros é? O Boros, ele é, segundo ele mesmo, segundo a história que ele conta, ele é basicamente o cara que viajou pelo universo enfrentando os caras mais poderosos de todo o universo e venceu todos eles. É isso que o Boros é. Ele é o cara que viajou para enfrentar os caras mais fortes do universo e venceu todos eles. Esse é o Boros. E o Boros foi pra Terra simplesmente porque ele estava passando pelo mesmo problema que o Saitama estava. Ele estava sem um propósito depois de ter derrotado todo mundo. Até que ele encontrou o Saitama e, depois de tomar o primeiro soco do Saitama, ele percebeu: opa, finalmente, achei o que eu procurava. E foi incrível para todo mundo quando aconteceu essa luta, porque, assim, essa provavelmente foi a primeira vez em que a gente viu um cara tomar um soco do Saitama e não ser derrotado imediatamente. Exatamente porque, como eu falei, o Boros é o cara que desafiou os caras mais fortes do universo e venceu. Então, era de se esperar que ele conseguisse prolongar essa luta um pouco mais. E a luta foi incrível, sabe? Muito brilho, muita velocidade, muita força, a nave sendo reduzida a
lixo, ele chutando o Saitama pra lua, tudo que a gente gostaria de ver numa luta, sabe? Aquela luta meio estilo Superman versus General Zod, Goku versus Freeza. Tava faltando isso em One Punch Man, tava faltando alguém que fizesse o Saitama dar um pouco mais do que um soco. O Boros foi o primeiro personagem a aparecer em One Punch Man que tinha um ataque declaradamente Planet Buster, que pudesse realmente destruir a Terra. Mas por que eu coloquei essa luta na quinta posição? Porque embora essa luta tenha sido fantástica, a real é que o Saitama nunca teve problema contra o Boros. O Saitama nunca realmente foi levado ao extremo contra o Boros. Tanto que no fim das contas, o Saitama derrotou o Boros com um soco. Claro, não foi com um soco leve, foi com um soco sério, mas venceu com um soco. Ele deu o soco sério muito mais com a intenção de proteger a Terra do que realmente sobreviver, porque ele sabia que ele podia tomar aquele ataque do Boros, que nada ia acontecer com ele. E só por isso que eu coloco o Saitama versus Boros na quinta posição, porque embora a luta tenha sido incrível, a verdade é que, no fundo, ela não foi nada diferente das outras. O Saitama sabia desde o início que o Boros nunca teve chance. Número 4, Tatsumaki versus Psychos. Outra luta incrível e que provavelmente muita gente colocaria ela um pouco mais acima, talvez ali no top 2 ou top 3. Essa luta pra mim é especial porque ela serviu pro primeiro propósito dela, que é separar Tatsumaki do Saitama, no sentido de que até aquele momento existiam dois heróis que meio que tinham mais ou menos a mesma função dentro da obra, ou seja, ser aquela pessoa que vence todo mundo fácil. E esses dois heróis eram Saitama e Tatsumaki. Pode reparar, tanto no mangá quanto no anime, a Tatsumaki não teve problema com nenhum monstro que ela enfrentou, nenhum mesmo. Todo mundo que ela enfrentava, ela tirava de letra. Parecia que ela nem tinha lutado, ela tava lá só pra, sei lá, apertar o botão e explodir tudo. Era isso. Era alguém que não demonstrava tá passando por nenhum tipo de sufoco, ela tava lá realmente só pra esnobar todo mundo. Mas isso mudou exatamente quando apareceu a Psychos, que tem um certo passado com a Tatsumaki, por assim dizer, e isso ainda vai ser revelado no mangá, qual é o passado que conecta Tatsumaki e Psychos. Quem leu a webcomic já sabe desse passado, quem não leu vai esperar o mangá e vai ver que elas se conectam. E quando Psychos se fundiu ao Rei Orochi, ela ficou tão poderosa que, cara, ela fez a Tatsumaki ser levada ao extremo. E a quantidade de destruição de cenário que aconteceu nessa luta foi absurda. A gente já viu imediatamente a Psychos arrancando um tampão do planeta e a Tatsumaki torcendo a cidade como se estivesse torcendo, sei lá, uma toalha, um pano molhado. É claro que depois que o corpo da Psychos foi destruído e ela acabou virando um jato e acabou virando uma luta contra o Drive Knight, que foi uma luta legal também, mas pra mim não tá entre as 5 melhores. Foi bacana, mas eu acho que a partir dali já não é mais uma luta da Tatsumaki contra a Psychos. Então, top 4, Tatsumaki versus Psychos, foi uma luta incrível, foi uma luta que realmente fez a Tatsumaki ser levada ao extremo, mas principalmente serviu para separar Tatsumaki de Saitama, mostrar que realmente só o Saitama tá no nível que tá e a Tatsumaki tem realmente que abaixar a cabeça pro Saitama porque ela não tá nem perto do nível dele. Top 3, Flash Velocidade da Luz versus Ninjas da Vila Ninja. Bom, gente, eu coloquei esse nome, Ninjas da Vila Ninja, só porque eu realmente esqueci o nome dos dois ninjas que lutam contra o Flash Velocidade da Luz lá dentro da Fortaleza da Associação dos Monstros. Essa luta, ela é incrível, e eu digo que ela é incrível porque, assim, quando eu vi essa luta no mangá, eu não tava tendo a impressão de que eu tava lendo o mangá. Eu tava tendo a impressão de que eu tava realmente assistindo o anime. Eu nunca vi, repito, eu nunca vi numa graphic novel alguém retratar tão bem o efeito de super velocidade quanto essa luta do Flash Velocidade da Luz contra esses dois ninjas. Esses dois ninjas são dois ninjas da Vila Ninja que estavam querendo matar o Flash e para isso eles consumiram células monstro. Aí eles se monstrificaram, a velocidade deles aumentou e aí sim eles conseguiram lutar contra o Flash Velocidade da Luz. E a luta em alta velocidade deles é tão insana que, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar uma cena para vocês aqui que pode ter certeza, vocês vão bolar. Tem um momento da luta que eles estão lutando numa ponte que um pedaço da ponte é
cortada em vários pedaços, é destruída. Só que a luta é tão intensa que passam quadros e mais quadros e os pedaços da ponte não se mexem. Ou seja, eles estão tão velozes, tão rápidos e fazendo tantos movimentos e dando tantos golpes que pro leitor a impressão é realmente de uma velocidade tão intensa que tudo ao redor dele está em câmera lenta, e o Murata passa isso muito bem nos desenhos dele. E é como eu falei, ó, pode incluir aqui quadrinhos da Marvel, da DC, outros mangás, não importa, até porque mangá, de um modo geral, dificilmente retrata isso tão bem. Quando a gente vê, por exemplo, um personagem, sei lá, de Dragon Ball sendo muito rápido, é quando ele desaparece, a gente não consegue ver os movimentos, sabe? É exatamente o contrário, quando um desenhista quer passar a ideia de velocidade, não é que ele desenha o personagem, ele não desenha, ele faz o personagem desaparecer, e isso dá a ideia de velocidade. Só que o Murata não, ele passa isso de uma forma muito mais fluida, e por isso, cara, que essa luta é incrível, de fato, é a minha top 3. E agora vamos para a top 2, que é Kid Emperor versus Homem-Fênix. Cara, quem viu essa luta sabe do que eu tô falando. Essa luta é fantástica, é uma das melhores que eu já vi em tudo que eu já li na vida. O Kid Emperor, quando ele encontra o Homem-Fênix pela primeira vez, ele mutila o Homem-Fênix em vários pedaços, mas acontece que o Homem-Fênix tem literalmente o poder de uma fênix. Ele ressuscita, enquanto tiver corpo nele, ele vai ressuscitar. Só que ele é meio Doomsday, ele é meio Apocalipse da DC, ou seja, ele volta mais forte, ele volta mais poderoso quando ele é destruído. Só que, à medida em que a luta vai se desenrolando, o Kid Emperor vai utilizando equipamentos cada vez mais poderosos, e isso vai fazendo o Homem-Fênix voltar mais poderoso ainda. E isso acaba plantando o seguinte pensamento no Kid Emperor: pô, não dá mais pra fugir, agora eu tenho que matar esse monstro aqui mesmo e não pode passar daqui, porque senão ele vai ficar cada vez mais poderoso até que mais ninguém vai conseguir parar ele. Ele vai virar um deus na Terra se ele não for parado agora. Chega até o momento que o Homem-Fênix, por ter os poderes da Fênix, ele adquire o poder de ressuscitar outros monstros. Então o Kid Emperor, ele entra em desespero, ele percebe, porra, se eu não derrotar ele aqui agora, ele vai ressuscitar todos os monstros que nós já matamos, e aí vai ser o fim do mundo. E cara, o Kid Emperor simplesmente invoca o Megazord dele pra matar o Homem-Fênix. Simplesmente isso. E a luta é incrível, cara. O poder desse Megazord do Kid Emperor é muito insano, ele é muito poderoso. E a gente vê ali vários elementos de quem gosta de um anime mecha, por exemplo, Gundam, Evangelion, a gente vê todos esses elementos ali. Ela só não é melhor porque eu acho que ela acaba de um jeito bem merda, bem ruim. É lamentável. Eu fiquei pra baixo quando eu descobri como que essa luta terminou. Essa luta termina de dois jeitos, assim, porque depois acontece o redraw, mas, assim, na minha opinião, tanto o redraw quanto a primeira versão não acaba de um jeito empolgante, porque, assim, deixa eu explicar o que eu tô falando. Como que acaba, por exemplo, a luta do Boros contra o Saitama? O Saitama dá aquele soco sério, a gente vê aquele efeito do soco sério, de abrindo a atmosfera, de destroçando o corpo do Boros. É aquela coisa irada, sabe? Aquela coisa explosiva, com cara de anime dos anos 90, aquilo que todo menino que cresceu nos anos 90 assistindo o Cavaleiro Zodíaco gostaria de ver. Só que o Kid Emperor, ele vence o Homem-Fênix basicamente jogando dentro da roupa de Fênix dele um robozinho que fica fazendo cócegas nele. E aí o Homem-Fênix rasga a roupa e ele perde os poderes de Fênix dele. Basicamente isso. E é isso que me desanimou nessa luta, porque não muda a posição dela. A luta é incrível, a luta é genial, a luta é fantástica, é irada, é maravilhosa, só que nessa ânsia do Murata e do Andy querer ficar mesclando ação e comédia, eu acho que eles transformaram uma luta que poderia ser a melhor do mangá numa luta que não foi tão boa assim, porque eles queriam colocar humor na hora errada. Eu acho que essa luta poderia ser finalizada de um jeito mais irado e não foi. Ela terminou com um jeito comédia que mais quebrou o hype do que deu hype. Mas, enfim. E agora nós vamos para a melhor luta de One Punch Man, que sinceramente vocês já sabem qual é.
Saitama versus Garou. Cara, Saitama versus Garou é uma luta tão foda, eu me arrisco a dizer que é a melhor luta que eu já vi em mangás, ponto. Pode colocar aí lutas de Cavaleiro do Zodíaco, de Dragon Ball, de Samurai X, sabe? Tem lutas incríveis em outros mangás aí, mas, cara, a luta do Saitama versus o Garou é uma coisa que, assim, eu acho que eu nunca vi luta melhor, de um modo geral, nem em filme, nem em anime, nem em série, nem em desenho animado, nada. Saitama versus Garou é uma luta fantástica, as duas, tá? Tanto Saitama contra Garou Monstro, quanto Saitama versus Garou Cósmico, essas duas lutas são incríveis. Mas a luta do Saitama contra o Garou Cósmico, aquilo é insano. Quando o Saitama finalmente entra no modo sério, a gente percebe, caraca, velho, o Saitama tava esse tempo todo pegando leve. Agora que a luta começou, isso é que foi incrível, porque quando o Saitama tava lutando lá contra o Garou na forma monstro, e o Garou mostrou aquele feito em que ele tava deformando o planeta Terra, ali a gente pensou, claro, eu nunca pensei que o Saitama realmente poderia perder pro Garou, eu nunca pensei isso. Só que naquele momento ali eu pensei, porra, não tem só Saitama. O One Punch Man tem mais gente poderosa pra caralho, e se o Garou tá mostrando aquilo é porque dali pra frente ia aparecer gente muito mais forte e quem sabe até gente capaz de bater de frente com o Saitama. Só que quando o Garou fez o pacto com o God e assumiu a forma cósmica, e ali o Saitama mostrou o que aconteceria se ele tivesse assumido o modo sério desde o início, cara, virou uma coisa sem noção. A virada de mesa séria, cara, era uma coisa que eu tava muito empolgado pra ver, porque eu já tinha visto na webcomic, só que eu sabia da limitação de colocar essa cena no mangá, porque não teria como o Saitama fazer isso no mangá sem, sei lá, destruir o planeta inteiro. E a gente não queria ver o planeta sendo destruído, a gente queria ver o Saitama salvando o mundo, não destruindo o mundo. Então o que o Murata faz pra resolver isso? Joga os dois numa lua de Júpiter. E aí, quando chega o momento em que o Saitama espirra e faz o que ele fez com Júpiter, aí, meu amigo, aí esculachou, aí a gente percebe, já era, ninguém mais pode com o Saitama. Saitama é tudo isso mesmo e acabou. Não adianta mais a gente esperar quem é que vai finalmente bater de frente com o Saitama, porque não vai, a questão não é quem é ou não é mais forte do que o Saitama. Ninguém é mais forte do que o Saitama. A questão é como você age diante do Saitama. E a luta foi fantástica. Fazer o Saitama derrotar um cara que tinha o poder de todo o fluxo de energia do universo mostrou realmente que o Saitama, naquele momento ali, transcendeu. Então, galera, essas foram as 5 melhores lutas de One Punch Man. Tem alguma outra luta que você colocaria nessa lista? Comenta aqui embaixo, beleza? E se inscreve no canal se é a primeira vez que você está assistindo a gente. Eu vou trazer para vocês mais alguns vídeos de One Punch Man nos próximos dias e eu espero agradar todos vocês, principalmente vocês que curtem One Punch Man, beleza? Valeu, galera, um grande abraço para vocês. A gente se vê no próximo vídeo e falou!